Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 18º dia do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 9 de outubro, segunda-feira de 2017. O tema de hoje é Abençoe as estações e o texto-chave é Daniel, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Vamos lá? Vamos ler o texto-chave do dia. Então, disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Aqui nós estávamos num contexto que Daniel estava buscando a presença do Senhor para entender um dilema, né, que o rei tinha, um sonho que o rei tinha tido. Mas nós não vamos entrar neste assunto, não. Nós vamos entrar nesta palavra do versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, que remove os reis e estabelece rei. Ele te dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando eu resolvi fazer essa caminhada de oração 2, eu não sei se vocês lembram, né, no primeiro áudio, eu comecei exatamente quando mudamos a estação. Comecei no dia 22 de setembro, quando estava mudando a estação. Aqui nos Estados Unidos estávamos entrando no outono e aí no Brasil estavam entrando na primavera. Por que que eu escolhi esse dia bem de mudança de estação? Porque eu tenho entendido isso, que Deus, ele tem planos em cada estação, em cada tempo. Tanto é que o versículo era aquele que é sábio discerne o modo e o tempo, né? Ou o tempo e o modo. Então, o que eu quero deixar hoje para nós, nessa segunda-feira, começando a semana, né? Nós já estamos em outro mês, falta uns 2 meses para que a gente mude de estação novamente. Eu quero deixar essa palavra para nós meditarmos. Ele é quem tem o domínio de todas as coisas, de toda a estação. E em cada estação da nossa vida, ela tem uma colheita, ou ela tem sempre nós vamos estar semeando, mas tem estações que nós vamos colher. E se nós não entendermos isso e vivermos cada dia de qualquer maneira, entra dia, sai dia, eu não importo com essas coisas, né? Eu não olho para essas coisas, tanto faz, você não vai ter a sua colheita, porque a Bíblia diz que Deus não dá pérola aos porcos. Isso é um ditado que ele quis mostrar que as coisas dele são preciosas e você tem que desejá-las. Você tem que gerar elas no seu coração, no seu espírito, preparar o ambiente para a glória dele se manifestar. Quando nós vemos em Daniel, ele pede um tempo para o rei para ele fazer essa interpretação. Nesse tempo, né, ele faz o quê? Ele vai lançar as sementes, ele vai lançar uma semente de fé, ele vai lançar uma semente de oração. Então, quando esse título que eu escolhi, abençoe as estações, gere as estações na sua vida, mesmo que você não tenha entendimento, né? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, às vezes, nós não temos entendimento de certas coisas, porque nós não buscamos. Mas na medida que nós nos abrirmos, Ele próprio vai colocar o entendimento e a sabedoria dentro de nós. É claro que quando eu comecei a praticar essas coisas, eu também não tinha entendimento. Então você tem que ir pela fé, né? Então você vai pela fé. Senhor, eu vou abençoar essa estação da minha vida. Eu vou abençoar essa estação. E quando você começa a abençoar, você vai começar a gerar vida espiritual, vida
de poder, de graça, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, para você ir governando, direcionando a sua vida com uma nova perspectiva, uma nova visão de Deus. Então, a proposta de hoje é abençoe as estações. Nada melhor do que uma palavra dessa numa segunda-feira, no início de tudo. Lembra que eu já falei que é no início de tudo que você lança as sementes para você colher no final. Muitas vezes nós estamos focados no final. Nós queremos chegar naquele lugar, nós queremos chegar naquela bênção, nós queremos alcançar aquela vitória, mas nós não focamos no começo das coisas. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início, mas isso é um fim com uma semeadura bacana, né? Não é um fim com semeaduras com umas péssimas sementes. Não, porque umas péssimas sementes, o fim vai ser tragédia, vai ser coisa ruim. Mas se você lançou muitas sementes boas e regou e cuidou, com certeza o fim das coisas vão ser melhor que o início. Então, vamos ler outro texto para concluir a mensagem. Eclesiastes 11, versículo de 1 a 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta ele com 7 e ainda com 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Peraí um pouquinho. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar que cai, aí ficará. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca colherá, né? Então, eu vou focar em 2 versículos. O primeiro, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achar. Quem observa o vento nunca vai semear. E quem olha para as nuvens nunca vai colher, cegará. Então, irmãs, lança sua semente. Lança sua semente. Está começando uma nova semana, nós estamos no nosso 18º dia, nós estamos quase na metade do propósito. O que tem feito na sua vida esse propósito? Será que tem sido só mais um devocional para você ouvir pela manhã? E aí eu ouço, irmã, fico numa paz, é uma bênção. Mas é só isso? Você conseguiu fazer alguma coisa do seu propósito? Você já está lendo um livro? Você já está dormindo mais cedo? Você conseguiu acrescentar um pouquinho mais de água no seu dia a dia? Você já está com uma expectativa melhor? Você está se sentindo melhor? Você já está se sentindo com mais ânimo para vencer o seu dia a dia? Você já está tendo ideias novas? Você já está ouvindo a voz de Deus? São isso o objetivo. Né? Eu não estou aqui perdendo tempo, 40 dias. Você sabe o que é 40 dias? Você lançar palavras. Não é fácil, não, irmãs. Experimentem. Não é fácil, não for a graça de Deus, se não for essa palavra aqui de Daniel, que é ele que nos ajuda. Então, assim, há um objetivo, né? E nós não podemos acostumar, nós não podemos também acostumar com a semeadura e nem com a estação. As estações mudam. Vai chegar um outro tempo de Deus na sua vida, né? E talvez naquele tempo que vai chegar, era necessário ter colheitas deste tempo agora, para ficar tudo muito mais fácil. Então, todos os dias, todas as semanas, é tempo da gente voltar, dar uma olhadinha, falar: não, eu não fiz nada ainda, mas você não desistir. Não desista, entendeu? Porque esse é o segredo, esse é o mistério, né? Não desistir. É continuar firme, é pensar, não, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Não fiz ontem, mas eu vou fazer hoje. Tenha disposição no seu coração. Mostre para Deus a disposição no seu coração. A Bíblia está falando que ele dá sabedoria aos sábios, entendimento ao inteligente, e o final desse texto de Daniel fala que ele revelou algo muito profundo para Daniel, que Daniel estava pedindo. Então eu quero colocar diante de você aquilo que você está buscando de Deus, aquele problema que às vezes te tira a paz, né? Aquele caso que às vezes está difícil. Leia Daniel, aprenda com Daniel,
a colocar as coisas diante de Deus, a dar tempo para que Ele revele a você uma solução, revele você uma saída, né? Continue colocando tudo diante do Senhor. As pequenas coisas, as pequenas dificuldades do dia a dia. Porque é Ele que nos dá inteligência e entendimento para qualquer coisa, irmãs. Não sinta que você está incomodando a Deus. Talvez você ache, ai, mas eu vou incomodar a Deus por uma coisinha tão simples dessa. Ele ama isso. Ele tem prazer em direcionar a gente todos os dias. Para que a gente vai ficar labutando a cabeça? Eu já tive tanta experiência, coisas pequenininhas que você tem que resolver, que você fala, meu Deus, e agora o que é que eu faço aqui? E Deus te dá um clique, né? E é nessas desenvolver esse relacionamento com Deus que você vai crescendo cada vez mais. Foi por isso que Daniel virou esse homem que é fantástico na palavra de Deus. Ele abençoou reis. Você sabe o que que ele é? É ele dar um conselho para um rei. Ele era conselheiro dos reis, ele era um cara que caminhava do lado dos reis. Os reis tinham prazer de ter ele do lado, porque o cara era fera, era inteligente, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de revelação, né? Hoje em dia a gente tem um probleminha, a gente descabela. A gente tem quanta gente aí que tá tentando, tá suicidando. Quando vai ver era um probleminha, né? Probleminha. Às vezes tem gente, irmã, você já pensou que tristeza que é a pessoa suicidar porque perdeu um trabalho? É uma mente que está muito perturbada. E só a graça e a misericórdia de Deus para tirar a pessoa dessa escuridão. Então, assim, nós estamos focando em buscar um alinhamento do Senhor na nossa vida. É claro que ninguém sabe a dor do outro, eu não estou julgando. Eu estou dizendo que quando você olha, você fala: Meu Deus, há esperança, querido. O Senhor pode abrir uma porta para você, não precisa se matar para isso. Agora vamos falar da semeadura mais um pouquinho. Semeie na sua vida, semeie paz no seu dia a dia. Se você é um pouco murmuradora, se você é um pouco que briga, que xinga, semeie um pouquinho de paz, semeie um pouquinho de silêncio no falar, né? Ou se você é muito fechada, precisa falar um pouquinho, mas não consegue, semeie abrir um pouco mais a boca. Veja o que Deus quer que você semeia. Às vezes, faça algumas coisas que é necessária e pare de fazer um pouco de coisa que não está sendo necessário. Eu gosto de falar muito do dia a dia porque é o que eu tenho aprendido, né? Nós temos que viver o espiritual, o poder de Deus no dia a dia. Não é aquela coisa de só ir para a igreja e ter a presença de Deus no momento de oração na igreja. Não é isso. Eu já falei isso que nós temos que ter experiências pessoal com Deus. A igreja é um lugar onde que vai juntar os irmãos que têm tudo em comum e ali nós podemos dividir as nossas experiências. Eu não posso ir para a igreja esperando que lá é que eu vou ter a experiência. Não, é no dia a dia que ele quer falar conosco. Então, semeie algumas coisas para o seu dia a dia. Agora, faça algumas coisas que é necessária e às vezes pare de fazer aquilo que não é necessário. Né? Vê com o Senhor o que é. Porque às vezes eu falo muito nisso e de repente fica até chato, mas pergunta para Deus o que é. Pai, o que que eu faço no meu dia a dia que não é semente nenhuma importante? E o que que eu estou deixando de fazer que poderia ser uma boa semente? Ele vai começar a te falar. Eu te garanto que no teu espírito vai começar a te falar, né? Então tenha um bom dia, tenha uma semana de vitória. Abençoe as estações. Abençoe as estações. Desde que eu vim para cá, graças a Deus, eu aprendi que eu tenho que abençoar as estações. Então, às vezes o povo fala: "Ah, o inverno aí é difícil, é rigoroso". É, mas nós temos tantas bênçãos. Para que eu vou ficar olhando isso? Nós temos a casa que está quentinha, nós temos o carro que está quentinho, nós entramos numa loja, está quentinho, nós temos roupa de tudo quanto é jeito para vestir, né? Para que ficar? A mesma coisa é o calor do Brasil. O calor do Brasil vai chegando, todo mundo começa, ai, esse inferno, esse calor. Enquanto a gente fizer isso, irmã, nada vai mudar na nossa vida. Então, tenha um dia de paz, uma semana de vitória, abençoe as estações da sua vida, para que você colha. Senão, nós vamos ficar repetindo estações, sabe? Nós vamos entrar na primavera e já estamos ali vivendo inverno ainda, a mesma coisa, porque não percebemos o agir de Deus. Nós temos que movimentar com Ele, né?
que não passe de nós o tempo da visitação de Deus, que às vezes ele vem nos visitar e ele vê que nós não estamos preparados e ele se retira. Não, então eu vou voltar daqui uns 2, 3 anos, porque você ainda não está preparada e nós perdemos a bênção do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, tenha uma semana de vitória.